Muito boa tarde, seja bem-vindo à edição 288 de As Lança-Pontadas, hoje num horário bastante mais cedo do que é habitual, porque havia a previsão de existir um jogo de handball com Madeira SAD, aqui no Estádio da Luz, nos pavilhões, mas por problemas de agenda, de atraso, não haverá esse jogo imediatamente a seguir às Lanças Apontadas. Hoje comigo, João Diogo Manteiga, José Marcos da Costa e José Manuel Antunes. Boa tarde aos três. João Diogo, vou começar por ti. Nós falamos sempre nas Lança-Pontadas em primeiro lugar, quase sempre, no próximo jogo do Sport Lisboa-Benfica. Neste caso não falaremos sobre o jogo da Taça, é um jogo que se quer de festa, como é habitual, e até pegando nas palavras de Rui Vitória, o Benfica não vai a Montalegre para fazer festa, vai para ganhar o jogo, mas mais importante, porque é o próximo jogo a contar para a Liga NOS, um jogo difícil. O Benfica recebe no domingo o Sporting Braga às 17h30. Já me disseste que vens ao jogo. O que é que esperas deste encontro? Bom, antes de mais, boa tarde. Eu não espero outra coisa a não ser a vitória, até porque o Benfica ganhando, ganha pontos a um rival neste precisamente direto. Está no topo da tabela, não é? Praticamente tem em cima do primeiro classificado. E diga-se de passagem também que está a fazer um campeonato à Braga, como já fez também no passado. A primeira vez que o Jorge Jesus foi campeão aqui no Benfica foi com um Braga muito atrevido e que ficou em segundo lugar. Mas é um Braga diferente, um Braga até bem composto, com um treinador interessante. Não sei se... Acho que ainda é muito cedo para se falar num Abel como sendo um treinador de referência, por ser não só novo, mas por ainda ter muita coisa para caminhar. Mas gosto da forma como o Braga joga futebol, gosto da forma como o treinador até se exprime, e da sinceridade, ou pelo menos da aparência de sinceridade que ele tem. E, portanto, acho que é um Braga que não vem retraído, é um Braga que vem jogar o jogo como se viu no Dragão. E, muito honestamente, acho que é nesse tipo de jogos que o Benfica tem uma tendência a crescer e a mostrar-se mais do que quando é uma equipa mais retraída e uma equipa mais, enfim, não direi mais pequena, mas uma equipa que seja de fim ao meio da tabela. Parece-me a mim que também é uma aliciante, exatamente por causa dos pontos e dessa possibilidade do Benfica poder aproximar-se dos primeiros lugares, e acho que acaba por ser o final do ano em beleza, depois de hoje, obviamente depois do Montalegre, desta etapa também da Taça de Portugal, ver o Benfica chegar ao final do ano já em crescendo e não... Aliás, depois de uma fase menos positiva que tanta conversa trouxe aqui ao de cima. Mas tem vindo em crescendo. Sem dúvida, de vitórias. Temos 5 jogos, não é? Sim, 5 vitórias, sem sofrer golos. Exatamente. José Manuel Antunes, virás, depois desta loucura de viagens, acabaste de chegar da Havana, virás ao jogo no domingo? Venho, claro que sim. Em primeiro lugar, boa tarde. É boa tarde, não é? É boa tarde. É mesmo boa tarde. Venho, claro que sim. Mesmo quando não estou em Portugal, venho a Portugal para ver os jogos, portanto, bastante cá, obviamente. O que é que temos mais neste Braga? É a organização da equipa, eles têm jogado muito bem. O jogo mais... Os dois jogos com os outros candidatos ao título, com o Sporting e com o Porto, o Braga jogou, quer num caso, quer no outro, jogou mais, quer com o Sporting, quer com o Porto, embora os resultados tenham sido diferentes. O do Porto já se sabe porquê, o Porto foi beneficiado nos 13 jogos, nas primeiras 13 jornadas, e nesse também não deixou de o ser. No jogo com o Sporting, o Braga ganhou 1-0. Mas o Braga tem de facto, tem jogadores excepcionais, uma equipe muito bem conseguida, muito bem armada, e uma defesa coesa, e correm bastante, e dedicam-se bastante ao jogo. Digamos, eu queria dizer, tem uma dedicação permanente ao jogo durante os 90 minutos. E isso, de facto, é uma coisa que faz não temer, mas ter em consideração. Embora eu também seja da opinião do João, acho que o Benfica, nestes jogos, se sobe mais, tirando o caso do Bayern Munique, que foi aquele desastre que nós sabemos, nos outros jogos, mais a sério, é quando o Benfica jogou melhor. Se nós formos ver os jogos, eu tenho assim de memória, os melhores jogos que o Benfica fez deste ano foi exatamente com o Porto, com o Sporting e com o Ajax, também, que eu acho que o Benfica, pelo menos lá, embora tenha perdido, fez um excelente jogo de futebol. E depois também aquelas das pré-eliminatórias, quer com os gregos, quer com o Alcoalá também. É isso. Sim, senhor, era isso que eu ia falar. Portanto, eu penso que, embora o PAOK não esteja ao nível do Braga, o Braga é melhor que o PAOK, é muito se nota. Já agora, como conjunto, como equipe. Agora, a esperança que eu tenho é a esperança que tenho sempre. Que o Benfica ganhe o jogo, que o Benfica tem
globalmente, se isto tudo é verdade em relação ao Braga, é verdade que o Benfica tem melhores armas, tem melhores jogadores, tem, na minha opinião, também, malgrado o melhor treinador, embora acho que o Braga é um moço com grande visão e que nunca mais me esquecer que ele foi corrido, digamos assim, da equipe B do Sporting. E depois, no primeiro jogo, quando estava no Braga, ganhou o grande mestre da tática, das boas memórias que eu tenho destes últimos anos de campeonato. E, portanto, eu penso que ele é um rapaz inteligente, que sabe, que lê bem o jogo e que incute nas suas equipes uma grande dinâmica, o que é importante. E o Benfica tem que saber reagir a isso e ser melhor, até porque é um jogo quase que decisivo para as aspirações do Benfica no campeonato. É bom que se note, se o Benfica não ganha o jogo, fica de facto numa situação muito fragilizada em relação ao objetivo central, que é o de ser campeão nacional. José Marcos da Costa, boa tarde. Boa tarde. Também virás ao estádio, como é habitual. Cá estarei. Quais são as armas deste Braga que mais te inquietam, ou pelo menos que te deixam mais atento e mais preparado para um embate difícil no domingo? O Braga, na minha opinião, hoje faz parte seguramente das quatro equipas em Portugal que melhor futebol jogam e em continuativo. Não é daquelas equipas de machos que faz um grande jogo e depois no jogo seguinte cai, como se diz, cai por terra todo aquele trabalhinho todo bem feito. O Braga, na realidade, creio que é uma equipa, além de ser bem orientada pelo seu treinador, que me parece ser uma pessoa ponderada e uma pessoa frontal também na maneira como comunica. Não é já um fenómeno, ou um epifenómeno que aparece como uma equipa surpresa ou equipa de sensação, já tem o seu continuativo de boas decisões e com bons resultados e boas classificações no campeonato. Mas eu mais do que me preocupar com o Braga, eu gosto de olhar sempre mais para dentro de casa neste aspecto e estou perfeitamente confiante e tal qual como disseram. O Benfica, eu creio que, tal qual como as grandes equipes, os jogos mais importantes têm tendência sempre a haver um acréscimo exibicional e estou convicto que o nosso Natal será passado de uma forma mais feliz e não podemos deixar de vista os nossos parceiros, os amigos do VAR que andam por aí à nossa frente e como digo, espero sinceramente uma boa exibição. Conto com uma vitória sem sobrançarias, mas de uma forma confiante, que creio que temos todo o potencial para poder sair vencedores do nosso próximo jogo. Se pudesses, aliás, podes apelar à vinda ao estádio, o que é que dirias aos adeptos? Porque é importantíssimo que toda a gente venha apoiar o Benfica neste domingo. Que tragam os chapéus de Pai Natal e deixem os lenços em casa, venham apoiar, venham verdadeiramente estar ao lado da equipe, quer dizer, independentemente dos nomes de quem joga, quem não joga, de quem treina, quem não treina, nós acima de tudo somos o Benfica e temos de estar ao lado do nosso clube. É assim que eu tenho feito há 50 anos, é assim que eu não consigo ver a coisa de outra forma. Não fica às vezes um pouco melindrado com pessoas que vêm quando a onda é positiva e depois ficam quando a coisa não corre tão bem. Temos na quadra natalícia, portanto, tragam as famílias, porque vai ser seguramente um bom espetáculo e como digo, contando sempre espero eu, com um bom resultado. Então, passando do melhor é impossível, vamos para o pior é impossível, abrir as rubricas do programa. As tuas escolhas, José Marcos da Costa. Bem, a minha escolha, isto uma semana que tem havido aí dentro de coisas mais sérias e menos sérias, a minha escolha seguramente entronca naquilo que tem sido o estado da arbitragem, VAR ao barulho nestes últimos, pelo menos desde o princípio do campeonato. Temos assistido a situações que quer dizer, há aqui um ditado em Portugal que diz que vergonha é roubar e ser apanhado, quer dizer, as situações, isto já passou, na minha opinião, do ponto de vista da vergonha, quer dizer, eles já entraram num gozo puro, isto é um sadismo puro que querem fazer e as coisas correm de uma forma como se nada passasse, quer dizer, os exemplos estão aí, ainda ontem, creio eu, no Porto com o Santa Clara. Não, com o Moreirense. Com o Moreirense. Há um penalti nítido do Éder Militão, quer dizer, aquilo, como se diz, passa para o lado. As situações têm sido variedíssimas desde o princípio, desde o próprio apagão que houve no jogo com Guimarães. Nesse dia, talvez, as coisas não lhes tenham acabado por correr, depois estão de feição. Mas, como digo,
É preocupante, eu acho que quem paga bilhete, quem paga assinaturas de canais, quem gosta de ver futebol e quem apela à verdade desportiva, quer dizer, o VAR não vai trazer nada, quer dizer, não vai acrescentar nada para a verdade desportiva. O Benfica, creio eu, que numa comunicação esta semana veio falar dos tais, perguntar, no fundo, a chamada caixa negra do VAR, porque ao fim de 12 jornadas temos uma ferramenta, e obviamente a ferramenta que é manipulada também por pessoas, que supostamente está feita para corrigir os erros não identificados das equipas de arbitragem dentro das 4 linhas. Tem acontecido inclusivamente que muitas vezes ele serve para corrigir as decisões corretas do árbitro dentro de campo. Portanto, há aqui um contrassenso e quer dizer, há algo que me diz que isto não é de confiança. E não pode? E não pode, mas aconteceu, como sabes, muito recentemente. Portanto, Pior que o VAR, não é? Pior que o VAR, mais à frente irei falar nisso. Não há. Eu tenho aqui um certo e determinado número de exemplos. Agora o caso do mestre do vento, do VAR Doste, quer dizer, já tropeça em si. O VAR Doste está bom. Não se passa nada, quer dizer, estamos aqui autenticamente. E esta é a minha grande preocupação. Eu, quando vejo a minha equipe em crescendo, a jogar um futebol cada vez mais sólido depois de um período não tão conseguido, e verificar semana após semana que, quer dizer, para lá chegar torna-se mais difícil, não é só jogar com os nossos próprios adversários diretos. Creio que isto é frustrante, na minha opinião. João Diogo Manteigas, pior é impossível. Bom, eu saberia que eventualmente o VAR seria trazido aqui à relação, portanto desviei-me um bocadinho. Não sei deixar de comentar aqui obviamente que acho que o pior é impossível, acaba por ser inevitável, acaba por ser a conversa sobre o VAR, em torno do VAR. Há um princípio de base que é, desde o início que o VAR foi implementado aqui em Portugal através da Federação, que as coisas não têm corrido bem inicialmente, nem sequer entre os próprios árbitros e o VAR, por assim dizer, não adotaram e não correspondem nem sequer prosseguem de acordo com as regras impostas pelo IFAB, relativamente ao VAR, o que a mim já me fazia alguma confusão. Enfim, alguma confusão até noutros jogos. Vamos esquecer agora os 3 grandes, há jogos inacreditáveis. Eu vi um Estoril Guimarães o ano passado, que era foi uma coisa do outro mundo, foi logo a primeira jornada e, portanto, já se adivinhava um bocadinho o pânico que ia existir nessa situação. E este ano tivemos um caso que ainda é mais paradigmático do que esse, ou do que vários que acabaram por acontecer, que foi o Porto de Guimarães, em que não só o VAR falha, porque houve esse tal apagão, mas como também há um fiscal de linha que não está lá a fazer simplesmente ou absolutamente nada. Uma coisa escandalosa, que foi o avançado, o miúdo do Porto, que marca um gol de cabeça que está a 5 metros para o lado. E, portanto, faz-me lembrar aqui um bocadinho não só a desnecessidade de um VAR, porque efetivamente há situações em que o VAR pode ser bastante útil, mas se é para ser utilizado da forma como é, ou por uma má utilização, uma utilização imprudente por parte do árbitro, enfim, não vale a pena sequer termos isto implementado. Pior, não podemos ser nós a dar formação, seja a quem for que vá fazer o VAR na Liga dos Campeões, que esta ainda é mais grave, é que se vai ser a Federação Portuguesa de Futebol a dar formação ao que vai acontecer a nível europeu. Portanto, desviando um bocadinho disso, eu vou ter que colocar aqui no pior é impossível a situação do Mourinho no Manchester United. Para mim, não me surpreendeu, porque, enfim, já aconteceu no passado, com José Mourinho, mas depois de 343 milhões de euros gastos, muito poucas vendas, parece-me a mim também que houve ali uma falta de imposição da parte do próprio treinador, ou seja, vejo o Mourinho mais apagado nos últimos 2 anos, desde que lá chegou, do que nos últimos 15 anos, 20 anos da carreira de treinador. Não me pareceu toda a partida que fosse um projeto que condizesse com a própria figura de José Mourinho. Não vejo José Mourinho como um treinador de um clube como o Manchester United, embora sejam os dois, obviamente, nomes incontornáveis do futebol. Acho que o fato não é à medida de José Mourinho, nem José Mourinho seria o treinador ideal para um clube como o Manchester United. Há certamente outros clubes ingleses. O caso do Arsenal, por exemplo, precisava ali de uma pujança rápida de cima de alguém como José Mourinho, com o perfil dele, faria mais sentido. E, portanto, esta saída pouco nobre, inevitável, até direi,
com o José Mourinho já a dizer recentemente numa conferência de imprensa, que também não fica muito bem, que para o Os três despedirem... troféus, não nos podemos esquecer. Já lá iria. A questão é que isto é um bocadinho como o Benfica, não é? Quer dizer, existe um mundo e mais qualquer coisa. Portanto, o Manchester United tem uma peculiaridade que poucos clubes têm. E é um bocadinho como o Benfica, lá está. Não basta chegar lá para treinar e alcançar só o mínimo. Tem que ser sempre mais qualquer coisa. A verdade é que a Liga Europa é um troféu internacional, um troféu europeu, que é o segundo troféu mais importante, por assim dizer. É um troféu sempre relevante, obviamente, para a montra do Manchester United, mas parece-me a mim que o investimento feito, o projeto e tudo mais, é mais o passivo do que propriamente o ativo. E, portanto, percebo a vontade de José Mourinho em querer treinar um clube como o Manchester United, mas, de facto, no meu ver e na minha opinião, não creio que Mourinho fosse o treinador ideal. Espero eu vê-lo novamente, até como português, num clube e num projeto mais à sua maneira, mais o seu perfil, mais que o seu perfil, para esquecer rapidamente esta passagem rápida pelo Manchester United. José Manuel Antunes, pior é impossível. Eu tinha uma palavra para dar ao Zé Mourinho no fim, mas inevitavelmente vou ter que falar disto. Já. Embora não se enquadra nisto do pior ser impossível. O que aconteceu, na minha ótica, e acho que tenho referências muito próximas, posso garantir que é assim, é que, efetivamente, o Manchester United tem uma linha filosófica hoje em dia que é pouco importante ganhar troféus. E eles têm interesse no lucro, e o clube cada vez dá mais lucro, é o clube que dá mais lucro no mundo. E esse é o objetivo. Eles são americanos, estão-se mariamente para o futebol, para as regras, para o acompanhamento. Eu conheço alguns episódios pessoais que me foram confidenciados e, portanto, não vou falar deles, mas que de facto são completamente caricatos, do género de estar a pedir um número 6 e apresentarem um número 6 porque lá estava já tinha uma idade e aparecerem com o número 9, 5 anos mais velho que o que lá estava a 6. São coisas completamente demonstram a incapacidade de conhecimento das regras. Há uma coisa aqui assim que é sempre complicada, que é quando se fala do que se gastou e que não se gastou. Há pelo menos 3 clubes em Inglaterra que gastaram mais dinheiro do que o Mourinho durante estes anos. É bom que se note: o Manchester City, o Tottenham e o Liverpool, e estou convencido que o Arsenal também, que investiram mais em jogadores. Portanto, é aquela competitividade. Se o José Mourinho devia ter tido coragem, no princípio desta época, de dizer que não se enquadrava com o projeto de sair, devia, mas depois há uma coisa que... É tudo muito bonito, mas ele por não ter sido por livre vontade e por ter sido mandado embora, são 25,6 ou 26, é assim uma fortuna. É mais do que o Euromilhões. É quase 2 Euromilhões, portanto é bom É muito. também que as pessoas que pensem nisso e que está em referência. De qualquer forma, acho que neste momento o que eu tenho a dizer é que o Mourinho é e continua a ser um dos melhores treinadores do mundo. É difícil quantificar se é o melhor ou não. Que todos os grandes treinadores do mundo tiveram cuidado entre ontem e hoje de se referir a ele de uma forma, É verdade. portanto, respeitosa e de solidariedade profunda, inclusive dos grandes rivais deles na Liga Inglesa. Já agora, sublinhando o próprio Pep Guardiola, que já vinha uma rivalidade de Espanha. O Guardiola, o treinador do Liverpool, todos eles se manifestaram a favor, portanto, favoravelmente à posição de Mourinho e acharam que, portanto, demonstraram a sua solidariedade para com ele. E eu posso dizer que ele está muito calmo, muito sereno e que, obviamente, que vai, dentro de algum tempo, abraçar outro projeto e que será vitorioso, como sempre, porque ele nasceu para vencer. E mesmo assim, destes condicionalismos, em 2 anos e pouco, ganhou 3 troféus, sim. Uma Liga Europa, uma taça da Liga e uma Supertaça. Portanto, o que não é assim tão explosível como isso em relação aos últimos tempos do Manchester United, e nós vamos ver o que é que se vai passar no Manchester United daqui para a frente. Depois houve ali umas quesilhas com alguns jogadores e tal, mas são coisas que são Helena Caprina, que conta e aquilo que eu queria, pessoalmente, obviamente, que isto até transcende o Benfica. Eu queria deixar um grande abraço de solidariedade como português e como amigo de José Mourinho, e que ele, com certeza, que não é um momento fácil da carreira, mas que é um momento que eu conheço bem, que vai servir para que ele ainda apareça com mais força, dentro em breve. O meu pior impossível não tem nada a ver com isto. Então vamos lá, é uma coisa bem diferente. Tem a ver com os nossos amigos dos VARs e dessas coisas todas. Eu fiz aqui um estudo, meti-me ali no campo do João Diogo Manteigas, com algumas coisas jurídicas, porque acho que é importante, porque nós às vezes
Portanto, começamos a discutir muito a bola e estas coisas, e quem é que foi vigarice e que roubou, e não vamos ao âmago da questão. O que, efetivamente, o que o VAR tem feito, já no campeonato passado fez, e neste ano de uma forma mais clara, tem apurado o binómio entre a tecnologia e o erro. Isto é, em concreto, quando há um erro do árbitro, vem lá a tecnologia e emenda. Quando o árbitro faz acertado, vem a tecnologia lá e emenda ao contrário. E pior que isso, é quando o árbitro se engana. Quando é no caso do Porto, a tecnologia faz-se de morta, faz-se coisa que não está lá, que não existiu. E nós temos, não vale a pena estar a elencar, mas temos destas 13 jornadas exemplos bastos para cada uma destas qualidades que eu afirmei. Isto, de facto, é gravíssimo ser neste sentido, estar assim, neste pé. Porque, neste caso, o VAR serve para quê? Serve para haver mais nomeações, portanto, mais taxas, no fim de contas, mais árbitros a trabalharem todos. Podes fazer palmas no fim, só o VAR serve para isso. E para fazer uma filtragem da verdade desportiva. Esta é que é a realidade. Portanto, quando o árbitro... Estou-me a lembrar, o caso do jogo de Feirense é o caso mais paradigmático, e mais absurdo, que é os árbitros acertam, o VAR manda-os emendar e eles vão lá e emendam erradamente. Mas, agora, a grande questão é que parece que isto não há rei nem roque. Parece que quem manda, que é o Sr. Fontanelas, que o senhor se chama, que é o Conselho de Arbitragem, que é ele que tem a culpa, e obviamente que ele é o instrumento direto. Mas não é assim, não é assim. Vamos analisar aqui esta questão do ponto de vista legal, que foi o que quis ver. Qual é a dependência disto? É a Federação Portuguesa de Futebol, obviamente. E o que é a Federação Portuguesa de Futebol? A Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de utilidade pública. E essa instituição, por ser instituição de utilidade pública, o Estado tem que a fiscalizar permanentemente. E quem fiscaliza, obviamente, que é o Governo, através da Secretaria de Estado de Desportos. E isso não se tem verificado. Quer dizer, também uma demissão, também se fazem de mortos, deixam andar. E estão aqui muitos milhões de uma indústria envolvidos e muita paixão de muitos portugueses. Isto é muitas emoções, muitas coisas além das questões materiais, que são importantíssimas. Portanto, o futebol hoje por hoje é uma das maiores indústrias do país, como nós sabemos, mas que movimenta mais dinheiro. E, portanto, o funcionamento das federações depende e tem a fiscalização do Estado, que não tem feito nada por isso. E tomei aqui nota, porque aquela coisa, há 40 anos de Direito Civil e Direito Comercial na Universidade, mas já foi há muito tempo, o artigo 14 do regime jurídico, as federações e tem as condições para a atribuição da utilidade pública e obriga, portanto, é o que dá as condições e nessas condições obriga, de facto, a que seja respeitada tudo que é normal e que tudo seja dentro da lei. Ora, o que é que nós temos visto com isto? E este artigo 14 do antigo regime jurídico, se não estou em erro, de 1997, foi republicado agora no Decreto-Lei 93 em 2014. O que é que tem acontecido para condicionar o VAR? É que a ação aos árbitros começou na Maia. É as alianças criminosas com os encontros ocultos em quartos de hotéis, para que depois se soube claramente que serviam única e simplesmente para atacar um dos rivais. No caso concreto, o Sport Lisboa e Benfica, estou a falar, obviamente, da Aliança Dragarta no Hotel Altis. Começou aí, ou pelo menos foi que soube publicamente. Uma série de jantares e de reuniões em hotéis do Porto, que também já vieram ao público várias vezes, também para estabelecer forma de criminosamente desestabilizar o Benfica e, portanto, criar a coação geral, de ambiente geral, contra um dos concorrentes ao campeonato e beneficiar os outros. Os assaltos à correspondência com o hacker e com o respectivo pagamento, que obviamente foi feito por alguém, porque são os diretos beneficiários. O crime da divulgação, e numa boa parte deles, não só o crime da divulgação, como pior ainda, truncaram e fizeram induzir uma série de coisas, que aliás já há uma condenação clara da ERC sobre isso, que também pouco ou nada teve de efeito. Há inclusivamente uma condenação à televisão que mais divulgou esses mesmos e-mails, feita por um tribunal já superior, porque o Tribunal da Relação do Porto, como se sabe, na primeira instância não tinha passado. Depois, esta gente que está a falar disto, o que é que faz também? Encontramos casos de venda ilegal de bilhetes, casos de tráfico de droga, casos de assaltos, de crimes, etc. E o Estado tem estado calmo e sereno a ver isto, a ver a Federação Portuguesa. Aparece um senhor chamado Fernando Gomes
com ar sereno a dizer agora vou ver aqui assim que a gente faz aqui umas reuniões para melhorar os impostos. Como se nada se passasse à volta, como se isto estivesse no mar de calmo, que parece um mar morto. Isto não é assim, quer dizer, esta responsabilidade criminal, que é uma responsabilidade criminal, que tudo isto envolve e, portanto, que o VAR é, no fim de contas, a ponta do iceberg que agora nos aparece a fazer mais cócegas na cabeça, tem que, obviamente, ser questionada ao próprio Governo. É o Governo que tem que tomar medidas para repor a ordem disto, porque estamos a falar de uma instituição de utilidade pública e, portanto, é o Governo que tem que fazer esse escrutínio. Vamos passar para o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e continua em ti, José Manuel Antunes. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. É assim que eu tenho para aqui. Eu acho que queres passar a bola. Não. Não, já sei que é. Oi. É uma coisa muito engraçada. Os temas é que esta também dava para outra coisa, mas não importa se repetir, mas fica aqui no que hoje é verdade. São as obrigações do Sporting Clube Portugal. É uma coisa que nós assistimos a semana passada a mais um grande escândalo. É um grande escândalo que eu, no meio de fraude, e vou explicar o que é fraude, que é para ver, eu tive cuidado de ir ao dicionário e ver o que é dizer fraude. Para saber que é exatamente isto o que se passou. Fraude é um esquema ilícito ou de má-fé criado para obter ganhos pessoais, apesar de ter outros significados legais, portanto, constantemente a gravidade da coisa. E foi uma fraude. E é uma fraude porque, independentemente de poder estar, como estaria seguramente, lá numa linha muito pequenina, como se faz nas apólices dos seguros, a dizer que se o Sporting de Sado não desse lucros, que toda a gente sabia que não ia dar, que não pagava nada, a grande realidade é que a grande propaganda que foi feita é que o Sporting iria pagar 4% de... 4,5%. 4%. 4,5%. 4,5%. E agora, mas o pior de tudo é que quando já se sabia, quando já era público e notório, porque o relatório quando já tinha saído, já sabia, saiu nas primeiras páginas dos jornais todos, os tais 20 e tal milhões de prejuízos do Sporting SAT, quando já se sabia isso, portanto, que as obrigações, portanto, não iriam ser remuneradas dos respectivos juros, aconteceu que o Sporting fez uma grande campanha para lançar outro empréstimo obrigacionista a pagar 5,25%. E todos nós, cidadãos portugueses, todos sem exceção, ouvimos nos vários órgãos de comunicação quer a publicidade paga pelo Sporting SAD para conseguir vender o seu produto, quer pelos bancos que apoiaram, quer, sobretudo, pelos próprios tambores de ressonância que fazem sempre eco destas coisas, que são a imprensa, sem ter nenhum escrúpulo, sem terem nenhum conhecimento e, sobretudo, a fazer com que os incautos vão no barrete. Isto foi uma grande fraude, uma fraude enorme, que eu acho, sinceramente, que um bom escritório de advogados levava a própria CMVM, que é o instrumento regulador. Porque a grande questão que está aqui assim é o seguinte: se o Sporting comete fraudes, isto obviamente é uma fraude, no seu interesse próprio, não o deveria poder cometer neste caso, porque nós, cidadãos, temos um órgão que é o órgão que regula a emissão de obrigações. E esse órgão é a CMVM. Tal qual como a CMVM nunca se pronunciou sobre a questão da concorrência mais que desleal do assalto à nossa correspondência privada e dos efeitos colaterais e bem óbvios que ela teve. Também agora, mais uma vez, vai-se fazer de morta. Faz tudo a que não está cá, que não foi nada com eles, e a grande realidade é que os patetas que compraram as obrigações, que fizeram os seus investimentos, ficam mais uma vez defraudados e a ver se recebem ao menos o dinheiro que investiram. Mas para já os juros, de certeza absoluta, já está anunciado que não vão receber da primeira e da segunda também não receberão. Portanto, a CMVM demite-se claramente de fazer o seu papel de regulador e, sobretudo, de protetor dos pequenos e médios investidores, o que é uma pouca vergonha num país democrático como o nosso. Já agora, esta última oferta nem sequer foi subscrita na totalidade. Não, o Sporting teve de meter o remanescente. Não, mas é interessante esse ponto de vista. É interessante esse ponto de vista da fraude, porque há até, e ninguém pegou nisto, há até declarações contraditórias por parte de Frederico Varandas. Ele diz inicialmente que este empréstimo, se o Sporting não fosse capaz de o completar na totalidade, portanto ainda estamos naquela fase em que nem sequer havia subscrição suficiente para que o Sporting depois pudesse meter a diferença e chegar aos 30 milhões, salvo erro, que o Sporting não conseguiria ir ao mercado de contratações em janeiro.
dito por ele. E depois, mais tarde, viria a dizer, e toda a gente percebia, que nunca o Sporting iria pegar neste dinheiro, que é deste empréstimo obrigacionista, para fazer face a isso, porque tinha que fazer face ao empréstimo obrigacionista anterior, que já tinha vencido, e tinha que se pagar, por exemplo, ao BCP. Portanto, isto serve basicamente para tapar o buraco que vinha atrás. Isto não é para pegar naqueles 30 milhões que estão ali e investir no mercado de futebol. Estás-me a chamar a atenção de uma coisa, que tem outro crime subjacente, que, como advogado sabrás bem, que portanto, que é publicidade enganosa. Porque aqui sim, é claramente publicidade enganosa, porque dizem a uma pessoa, olha, metes lá 1.000 euros e vais receber 5,25 de juros, quando os bancos estão a pagar 1 e 1,5, mesmo que seja do Benfica ou do Sporting, ou do Porto, ou do outro clube qualquer, ou que não ligue nenhuma à bola, e que tenha umas coroasitas guardadas para pensar, isto é marisco. Mas houve algumas pessoas em alguns bancos, eu assisti pessoalmente a isso, no banco estarem a aconselhar as pessoas a comprar, que é um bom investimento. Está a ver? Vai receber 5,25 aqui no banco, a gente só lhe paga 1%. Eu assisti num banco para isto. E, portanto, o que é quase normal, porque o próprio funcionário do banco também estava influenciado por toda esta fraude que se monta, este circo que se monta, com uma mentira monstruosa. E depois, porque há uma CMVM, um Banco de Portugal, tudo por trás, e a fazerem-se mortos como se nada existisse, portanto, parece de facto que estão a apoiar o que faz. E como nós estamos escaldados como país, com coisas recentes, que andamos todos nós cidadãos a pagar milhares e milhares e milhares dos poucos ordenados que temos por causa do Banco de Portugal e da CMVM em certa medida, mas mais do Banco de Portugal não terem cumprido a sua função, temos aqui mais um caso flagrante, que aqui, depois, o que é que toca ao Benfica? Porque isto serve ainda para fazer concorrência desleal. Porque, como o João disse muito bem, o homem disse que isto era para comprar jogadores, quer dizer, não dá para pagar os juros da emissão anterior porque não deu lucro, mas vou investir a comprar mais jogadores e aí está. Hoje compraram um tal de Filipe, ou o que é que os jornais, para Gáudio dos jornais, disseram que o Sporting tinha batido o Benfica na corrida. Prejuízos monstruosos. O não cumprimento das obrigações mínimas, que é pagar os juros de uma obrigação. Eu, sinceramente, eu penso que em Portugal, era um caso até para se fazer um levantamento disso, penso que em Portugal é o primeiro caso. Pelo menos desde o 25 de Abril, desde que a Bolsa de Valores tem funcionado regularmente, desde o fim da década de 70, eu penso sinceramente que é o primeiro caso em que, para já, em maio não houve reembolso, que ainda é mais grave. E agora não se pagaram os juros. Portanto, as pessoas, quando compram obrigações, aquilo tem um nome curioso. Não é por acaso que se chama obrigações, não se chama tim-tim-tim. É obrigações, é porque há uma obrigação do emissor de cumprir com o pagamento do papel que é adquirido pelas pessoas. É uma pouca vergonha isto, é uma vergonha. Zé Marcos da Costa, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. A imprensa, seja ela desportiva, seja ela genérica, jornalista, supostamente deve transmitir ou relatar a verdade. Infelizmente, nos últimos tempos, em termos não só da imprensa desportiva, mas neste caso concreto, e vou-me referir muito diretamente à própria Sport TV e à manipulação que faz de imagens e de lances de variedíssimas jornadas, portanto, contradiz um bocadinho aquilo que é o dever de informar, o dever de passar uma imagem isenta, neste caso num relato de um jogo de futebol ou numa análise de um lance mais polémico. O dado concreto que aqui me estou a referir tem a ver com um penalti claríssimo feito do Filipe sobre o Nakajima, em que a Sport TV manipulou as imagens, passando numa repetição uma imagem de um lance que nada tinha a ver com ele. Depois, se nos pusermos também a analisar quem por norma faz, seja na imprensa escrita, seja na imprensa, ou portanto nos próprios canais de televisão, quem analisa o trabalho das arbitragens e verificarmos como é que é dizer, o currículo pouco recomendável de algumas pessoas, digamos, leva-nos aqui a entender que o melhor é mesmo ver o futebol ao vivo e sem repetições, mas às vezes não dá. Mas, portanto, eu sempre prefiro. Mas ver aqui, por exemplo, traz-me à memória também uma outra situação do Jorge Coroado, esse tal mestre ventrilo que conseguiu descortinar palavras ao Cláudio Canigi aqui na Luz, para lhe dar um segundo amarelo e expulsá-lo, não sei se lembras, no Benfica Sporting. O jogo foi protestado, houve um jogo repetido em campo neutro, que depois não valeu. Foi no Restelo, estive lá também.
Mas ver, por exemplo, o Jorge Coroado, quer dizer, isto, às vezes até podiam fazer um bocado o trabalho de casa melhor. Vir, portanto, afirmar que o Luizão fez falta para penalti num lance na área do Aroca, e creio que foi um jogo já à época passada. Quer dizer, a isenção desta gente foi há 2 anos. Não, mas teres o Duarte Gomes agora muito recentemente, que é uma das pessoas agora que está na berra ali na SIC Notícias a comentar as arbitragens, esse sim, o mestre do vento, que me traz à memória também a própria entrevista do Jardel, que diz que em Portugal soprava vento, caía e era penalti. E, não, Foram 2 num jogo de 2-2 nos últimos 5 minutos. De qualquer das formas, quer dizer, não, mas o Jardel agora tem ali um bom substituto, mas também lá para a frente queria falar nisso, que é o senhor Vardoste, ou Vardoste. Portanto, que agora, até só por tropeçar nele, a jogada... Mas, torno a dizer, não há isenção quando se quer a verdade esportiva, quando se quer que as pessoas... Ouça, isto temos... Há epas, não há equipa nenhuma que erre, inclusive a própria equipa de arbitragem. Agora, quando alguém que está a relatar ou que está a comentar faz nitidamente com um propósito afirmações que não são aquelas que nós estamos a ver, ou então para fazer valer as afirmações que quer dizer, colocar imagens para validar, torna, quer dizer, num negócio que é este hoje, o futebol, obviamente, as próprias transmissões televisivas, quer dizer, não deve ser seguramente para angariar novos clientes. João Diogo Manteigas, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Bom, eu até tive a oportunidade para comentar isto contigo na segunda-feira, aqui no outro programa, na BTV. Trago o caso do CF Reus, um clube da segunda Liga Espanhola, que entretanto já pagou. Entretanto vieram pagar os salários, fizeste o trabalho de casa muito bem. Inicialmente o que aconteceu foi na sexta-feira passada houve uma conferência de imprensa conjunta por todos os jogadores. Não recebem salários, ainda não receberam salários desta época desportiva em curso, portanto, à data de sexta-feira passada, e isto já iria desembocar numa desqualificação do Reus e, portanto, era um caso inédito na Liga Espanhola, na segunda Liga, e queria colocar em causa toda a Liga até ao final, toda a competição até ao final desta temporada. E, portanto, o que aconteceu foi que a própria Liga de Clubes, através do Javier Tebas, do presidente, sugeriu e propôs o pagamento de todos os salários, pelo menos até ao final da temporada, que é para este caso não se dar, porque essa desqualificação não acontecer. Não aceitaram os jogadores, na sexta-feira, nem no sábado seguinte, estiveram todos reunidos em Madrid, não aceitaram. No domingo teriam que jogar com o Córdoba e acabaram por jogar com o Córdoba e empataram inclusivamente um igual. Num dia em que não o presidente, mas o vice-presidente e basicamente o CEO do Reus, um senhor bastante conhecido até da altura do Laporte em Barcelona, pagou pelo menos os 3 salários em atraso e, portanto, permitiu, por enquanto, manter a cabeça ainda em cima do nível da água. E, portanto, o que acontece agora, basicamente, é que mantém-se o Reus na segunda Liga, mantém-se aqui vive, pelo menos, a segunda Liga também envolto daquilo que é verdade esportiva, mas questiono eu até que ponto é que isto irá manter-se, porque efetivamente não houve condições até ao momento, a não ser uma decisão de última hora, quase certeza com investidores, terceiras partes a fazer esse papel, a desempenhar esse investimento externo. Questiono-me se até maio conseguirão aguentar o clube e é inevitável a desqualificação. Relembrar também que os jogadores não haviam aceito nem a proposta da Liga, nem inicialmente uma proposta por parte dos diretores do clube, como também tínhamos falado, tinham interesse em desvincular-se já do Reus para poderem assinar já em janeiro um contrato novo com outro clube fora de Espanha ou até em Espanha. Portanto, o interesse acabaria por ser esse, porque a Liga já tinha reconhecido que a situação do Reus e da parte financeira e económico-financeira, eu relembro que a Liga Espanhola é a única liga profissional que faz mesmo um controle daquilo que é o orçamento e daquilo que são as condições económico-financeiras dos clubes. Portanto, antes da época começar, são eles que avalizam e são eles que dizem sim ou não às contratações dos jogadores que pretendem, portanto, têm uma palavra a dizer sobre o dinheiro a aplicar por parte dos clubes. Havia validade do início, aparentemente criou também aqui, e é cúmplice neste processo que me parece a mim não vai acabar bem até o final desta época. Muito bem, vamos fazer um curto intervalo, voltamos já para a segunda parte das lanças apontadas. Até já.
Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo à edição 288 de As Laçapotadas. José Manuel Antunes, o nosso homem Havana, vamos começar aqui falando Havana Connection. do sorteio da Liga Europa. Calhou-nos em sorte o Galatasaray. As equipas turcas são sempre equipas difíceis. O Benfica já defrontou o Galatasaray em diferentes ocasiões. O que é que, em tua opinião, há a esperar deste embate na Liga Europa? Já acho que o Benfica não teve grande sorte, porque ele é uma das equipes da Liga dos Campeões Europeus. Eu vi, por acaso foi até o único jogo que eu vi do Porto na fase de apuramento anterior. Vi o jogo do Galatasaray com o Futebol Clube Porto, que o Futebol Clube Porto ganhou por 3-2, mas o Galatasaray deu um banho de bola daqueles. Não é? O Porto fez 4 remates à baliza e o Galatasaray 17, se não estou em erro. Falhou um penalti. Há um penalti logo aos 15 minutos com uma mão em cima da linha de golo, portanto que dava muito provavelmente 1-0 a jogar com 10 o jogo todo. Portanto, o Galatasaray jogou bem à bola. Teve o problema que por acaso nós também costumamos ter cá em casa, que é o da concretização dos golos, mas portanto era uma equipe que eu não desejava todo em todo. Sinceramente, todas o Shakhtar e o Galatasaray, as duas equipes que eu não desejava que nos calhasse, dos que, portanto, não eram cabeças de série. Pronto, não tivemos essa sorte, agora o que é que eu penso? Penso que nós temos que ganhar. Nós ainda há pouco ganhámos na Turquia uma equipe que agora está mais bem classificada do que o Galatasaray, embora o Galatasaray tenha vindo de baixo para cima. O Galatasaray, quando jogou com o Porto, se não estou em erro, a primeira vez aqui, estava em 9º, aqui em Portugal. Depois, agora da segunda vez, estava em 7º na classificação e agora já vai em 5º. Portanto, tem estado ascendente na classificação do campeonato local. E o Galatasaray é o grande clube da Turquia. É o Benfica lá do sítio. Sem dúvida. Eles tiveram um jogo de expulsão, tiveram neste último... no jogo com o Porto. Sinceramente. O que é que eles tiveram a jogar? Também não me lembro. Não me lembro, eu estive a ver o jogo, mas não estive obcecado. Eu nunca fico obcecado de ver jogos do Porto, a não ser quando jogam com o Benfica. Mas acho que não tenho memória de nenhuma expulsão. Tiveram os penaltis, para um lado e para o outro, e o Galatasaray falhou um dos penaltis e marcou outro. Ainda houve um terceiro penalti, que aliás era o primeiro em termos cronológicos, que não foi marcado, e o Porto também teve um penalti a favor um bocado esquisito, mas pronto, é assim a vida. E até foi bom o Porto ter feito aqueles pontos, não é isso que eu estou a falar, da capacidade que o Galatasaray tem e que é uma equipe que não é desejada. A Turquia é sempre um local terrível para ir jogar, porque o público é muito aceso. Também é mais longe, portanto não temos tanta facilidade em chegar lá daqui de Portugal para ir apoiar a equipe. Não temos a legião, digamos assim, dos imigrantes que teríamos em muitos outros países, na Alemanha, na França, no Rennes, por exemplo, sei lá. Até do ponto de vista, o Bruges, na Bélgica, tínhamos uma série de equipes onde podíamos tentar contar com o apoio dos nossos imigrantes. E, sobretudo, eu pessoalmente gostava que nos tivesse saído ou o Celtic ou o Rapid de Viena, porque estava com vontade de ir a um dos destinos. Um dos destinos, que são sempre muito agradáveis, e onde eu acho que o Benfica teria mais possibilidade do que o Galatasaray. Porque o Galatasaray tem todas as possibilidades, é bom que se note. E vamos ganhar, não só esta eliminatória, mas vamos passar as outras, e eu estou absolutamente convencido disso, até porque o nosso objetivo deste mês, que era os 8 jogos, 8 vitórias, já lá vão 5. Faltam 3, temos um jogo hoje, temos outro domingo, depois temos ainda o jogo com o Aves. E aliás, o Aves até nem precisamos ganhar, basta empatar para o objetivo que é ir à Final Four da Taça da Liga. Portanto, independentemente de haver aí sempre umas más línguas e uns corta-casacas, a vida até não nos está a correr mal, antes pelo contrário. José Marcos da Costa, Galatasaray, Rumo a no Baku. caminho do Benfica. Rumo a Baku. Portanto, estou convicto que... Vamos ver uma coisa, se há equipa com que, aliás, por todos os argumentos que o José Manuel falou, em que nós estamos perfeitamente em pé de igualdade, é o Galatasaray, que em 4 jogos que fizemos oficiais com o Galatasaray, saldou-se em 2 vitórias para cada, com um score creio de 5-5 em golos. Portanto, aqui mais equilibrado não pode estar. Estou em crer que vou recuar um bocadinho.
inclusivamente também o porquê de nos termos qualificado, não só primeiro para a Liga Europa, garantir uma qualificação, e depois para a Liga dos Campeões, quero eu, ainda no início da época, nós tivemos ali um périplo em que tivemos o mês de setembro, que foi Muito cheio. cheio, em que os objetivos foram cumpridos e com exibições muito, na minha opinião, muito acima da média. Comentámos isso perfeitamente, precisamente num dos jogos, que por acaso não nos correu bem, e que até a uma determinada altura comentámos que o Benfica, início desta época, começou, inclusive, muito melhor que a época passada. Portanto, como estamos nesta fase, digamos, numa fase como o que eu chamo de retoma, e as equipas constroem-se a partir de trás, e este score que temos tido de 5 jogos, não só com vitórias, mas sem sofrer golos, leva-me a estar confiante quando chegar o jogo dos 6 avos, estarmos prontos para quebrar este enguiço, este score, neste caso parejado, que nos seja passa a ser favorável para o nosso lado, não só com boas vitórias, mas obviamente com a inerente passagem aos oitavos de final. João Diogo Manteigas, Galatasaray, otimista, mais ou menos, Tem lá voz amigos. pessimista. Já foste à Turquia ver, Já fui à Turquia ver algum jogo do Só Benfica? me falta no meio do caos a Grécia. Nunca fui à Grécia. Deve ser engraçado. Ainda agora assistimos aos Olympiacos com Milão e começaram a aparecer pessoal no relevado a seguir ao final do jogo, que parecia uma república das bananas. Mas realmente gostava de ir à Grécia e também à Croácia, àqueles então também inclusivamente à Sérvia. Lembrei-me agora aqui destes 3 países. Eu concordo ali com o José. Eu gostava muito de tivesse calhado o Céltico, porque é um país que eu primeiro nunca visitei, e segundo, queria ver o jogo no Celtic Park, que é um estádio que é se calhar também mítico, ambiente e, portanto, e o Benfica até jogou lá há uns anos atrás, o célebre jogo em que ficou mais conhecido o Bínia do que propriamente o resultado, e portanto tenho muita pena. O Benfica até foi dos últimos ali a sair do pote, juntamente Foi o último? Foi o mesmo último, né? Em conjunto com, como diz o Bruma, Galatasaray, não Galatasaray. Mas o que é que há a dizer? O mesmo de sempre, enfim, não digo nem é preciso suspeito por ser do Benfica, que o Benfica não tem equipa para ganhar o Galatasaray, era o que mais me faltava, claro que tem. O Galatasaray é uma equipa que está neste preciso momento, tem uma grande diferença de política desportiva, tem um rapaz que eu bem conheço, aliás, muito bem, posso dizer que é o Guerri Rodrigues, um cabo-verdiano, que é um jogador bastante interessante até, e, portanto, nunca pensámos que se pudesse adaptar daquele tipo de cultura e exigências. A verdade é que esta política desportiva nova e recente que o Galatasaray está a implementar implica também aqui enfim, ao fim e ao cabo, menos investimento desmesurado em termos de contratações. Relembro que o Galatasaray antigamente, até uns anos atrás, e sofreu bastante até com o Financial Fair Play, a par do Besiktas, contratava desmesuradamente nomes sonantes e teve belas contratações até nos últimos 10 anos, apostava muito dinheiro mais em poucos jogadores do que propriamente em jogadores mais úteis, e portanto mudou aqui um bocadinho a perspectiva. Independentemente disso, eu acho que o grande obstáculo é sempre a mesma coisa, que tem a ver com o ambiente praticamente que se vive ali, mas o Benfica também, como disse há bocado e bem o José, já jogou nas últimas 2 épocas 2 vezes com o Besiktas, inclusivamente lá. Desde 2 vezes correu muito bem, estávamos a ganhar 3-0 e depois deixámos empatar, mas o jogo até estava a correr de feição ao Benfica, e agora também jogámos bem, não é certamente por causa disso. E o Besiktas, concordo, está melhor, por exemplo, com o Galatasaray. Não me parece de todo que não seja uma equipa ao alcance do Benfica. É verdade que é uma equipa veio da Liga dos Campeões, tal como o Benfica, mas, e não obstante o frio que se faz sentir e também a cultura desportiva que aqueles adeptos fanáticos têm, o Benfica já tem mais que experiência, tem jogadores e tem também uma experiência propriamente dita, em prática, do que é ganhar nos terrenos turcos. Vamos passar. Jogando nós no início desta época num ambiente idêntico, contra todas as adversidades. Na Grécia também. Com o PAOK, neste caso, obviamente, na Grécia, com as adversidades todas que tivemos durante o jogo, tivemos aquela estrelinha e conseguimos dar a volta. Eu volto a dizer, o Benfica este ano tem tido algo que tinha praticamente assumido em todos os jogos, mas este ano, mais do que nunca, vejo um Benfica mais motivado e a jogar mais futebol, melhor, quando são jogos de grau de dificuldade acima da média. E, portanto, parece-me a mim que é esse que é o elo de motivação para os jogadores e para o treinador, e eu acho que este vai ser novamente
um extra, uma motivação para os jogadores chegarem lá e saírem lá com um resultado bastante satisfatório. Zé Manel, Marítimo-Benfica, o último jogo a contar para o Campeonato Nacional. Quem tem Jonas tem tudo? Não é bem assim. Não acho. Deixa-me contar um episódio que depois todos não adormecerem lá em casa. Eu há 34 horas não vou à cama, mas foi o episódio de eu ver o jogo. O Zé aqui há um tempo tinha-me comprado um aparelhinho qualquer que dizia eu tenho um jeito de peinácia daqueles que nunca mais acaba, e lá consegui ver o jogo em Varadero, com a neta a ir abaixo e consegui pôr o homem da informática do hotel ao meu lado durante o jogo todo. O homem já era tanto do Benfica como eu, porque ele tinha que estar sempre a reativar o router para ver coisa. Mas consegui ver, pronto, genericamente não vi entre os 82 e os 92 minutos, que é uma ansiedade terrível, não vi, não tinha. Depois quando começou a dar, estava 93, estava quase a acabar, ainda estavam a 0. Mas o que é que eu acho? Eu acho que cada vez há mais maldizentes do Benfica e sobretudo os jornalistas fazem eco disso. Eu acho que o Benfica jogou bem, sinceramente, quer dizer, se nós olharmos para trás do histórico, por acaso no Marítimo é um local, houve uma época, 2 ou 3 anos seguidos, era difícil, sem GER, sem GER, mas eu lembro-me de quando mais jovem, quando acompanhava o Benfica praticamente sempre nos jogos de fora, eu lembro, se não estou em erro, ter ido com não estou a erro, que fui com os meus filhos, só não lembro se 4, 5 anos conseguidos, e empatámos os jogos todos. E acho que se não foi todos 1-1, para aí caminho, talvez tenha sido 0-0. E portanto, e isto era nos auges dos grandes Benficas, que aliás, a minha opinião é que este também é um grande Benfica que nós temos, e já chega de negarem sempre a equipe. A equipe faz 2 jogos fora agora consecutivos, sem nenhuma polémica de arbitragem a nosso favor, antes por contrário, com o tal jogo dos machos de Setúbal, que depois já terminaram todos nas botas quando deixaram de jogar com o Benfica. Não sei se gastaram a macheza toda lá das sardinhas e do carapau no jogo contra nós, porque a seguir foi o que se viu, pouca vergonha do jogo que eles fizeram. E este jogo do Marítimo, é que o Marítimo jogou muito bem também, foi um grande jogo de futebol, na minha opinião. E o Benfica tem mais oportunidades de marcar golos, é tal problema que nós temos, sinceramente, da finalização, mas acho que, sinceramente, gostei de ver o Benfica. E já agora, só um aspecto que é importante. No fim do jogo, depois quando aparece aquela estatística, o Marítimo fez 6 remates, nenhum deles à baliza do Benfica. Portanto, o Odisseias não fez uma única defesa durante o jogo. E, por outro lado, em Setúbal é que fez. Setúbal fez quase no fim do jogo, que ia ser gol. É uma grande defesa. Em Setúbal, uma grande defesa quase no fim do jogo, é aos 89, o que é que foi. Mas lá não fez nenhuma. E o Benfica teve 16 ou 17 remates. Em cantos também foi, se não estou em erro, 8-3. Portanto, houve um domínio grande do Benfica num jogo que normalmente nos é particularmente difícil. Portanto, acho que foi um bom jogo. E, quanto ao Jonas, sim, o Jonas marcou o penalti, mas temos lá mais jogadores do Benfica que marcaram. Claro. Porque, sinceramente, nada contra o Jonas, eu adoro o Jonas. O Jonas é o melhor jogador do Campeonato Português nos últimos 3 anos, essas coisas todas. Mas foi muito mais difícil o gol do Grimaldo, que a gente ainda não falou desse jogo aqui também. Esse sim foi um golão em cima do fechado do pano e que nos deu 2,7 milhões de euros. 88. E esse sim é um gol, portanto, também podíamos dizer que o Benfica é o Grimaldo. Esse até foi um gol que deu milhões. E esse foi um gol de 2,7 milhões de euros. Não há brincadeira nenhuma. Foi uma importância muito maior. E pronto, é isso. Eu acho que, sim senhor, foi o Jonas que marcou o penalti, foi o Jonas que fez também a jogada de penalti, mas tivemos também outras jogadas para gol que não resultaram por manifesta falta de sorte. E vamos continuar com o Jonas a ajudar, como mais como um dos mais importantes, obviamente, e vamos continuar esta senda das vitórias. O que nós temos é que arranjar maneira de impedir que os nossos principais adversários continuem a ser levados de uma forma escandalosa num andor, quer o Porto, quer o Sporting, que é uma coisa. Isso é que me preocupa, porque jogo por jogo, mesmo com tudo a dizer mal do Rui Vitória, tudo, não é bem tudo, mas bastantes pessoas com lenços brancos, com tudo, a realidade é que se este campeonato tivesse os pontos certos daquilo que foram com arbitragens normais, o Benfica e o Braga já levavam 7, 8 pontos de avanço do Sporting e do Porto. Essa é que é a realidade. Vamos avançar. José Marcos da Costa, se mandasses no futebol português. Rubricas da segunda parte. Rubrica da segunda parte. Eu, se mandasse no futebol português, eu vou voltar aqui um bocadinho ao VAR. Portanto,
até inclusivamente aqui no programa uma vez, quando o VAR foi lançado, tínhamos opiniões divergentes, se concordávamos, se não concordávamos, mas há aqui um facto, o VAR está para ficar. Sim, sem dúvida. Quanto a isso, não há volta a dar, quer dizer, Não há nada a fazer. o modo como a coisa será feita, de hoje para amanhã, é que poderá ter maneira de poder evoluir, no fundo, para que em 12 jornadas não haja novos erros graves, mas que passe a haver 2 e até eventualmente eliminar o erro, que é sempre impossível num jogo de contacto como é o futebol. Mas não havendo a possibilidade de eventualmente fazer aqui um reset a isto tudo, todos nós estamos recordados pelo aqui do jogo, com o Benfica Man United, com o Sevillar agarra a bola Dentro da baliza. Dentro da baliza. Se calhar se houvesse nesse tempo a tecnologia de goal line, o Vítor Bahia tinha levado aqui uma batata do Petit que todos nós vimos nitidamente que a bola estava dentro e a coisa, o chamado erro de paralaxe. Força. Uma pequena coisa. Para ver se isto é verdade ou não. O árbitro desse jogo era um rapaz muito simpático para o Benfica, chamado Algário Bencrença. Então não é que têm vindo a dizer que este rapaz também tem feito um campeonato brilhante, que é sobrinho dele, o Verdíssimo. O Verdíssimo. Vê bem as coisas da vida. Estás a ver? Coincidência. Coincidência. Desculpa lá a Não faz mal. Não, mas isto, num tempo de tecnologia, que ainda olha, a caminho de ver o Marítimo Benfica, fui vê-lo com amigos e pessoas conhecidas, em que hoje em dia é possível pôr um carro sozinho e ir de um ponto a outro, sem lhe tocar praticamente. Quer dizer, a tecnologia no futebol, seja no material das botas, dos equipamentos, e falando nisto, pelo menos para os casos de fora de jogo, eu penso que poderia evoluir, porque quanto mais estivermos dependentes das pessoas a decidirem, inclusivamente com auxílio a instrumentos tecnológicos, fica sempre o possível erro, a suspeita, e neste caso, eu creio depois de todos os exemplos que temos tido ultimamente, a suspeita é bem fundada que há aqui interesses que não basta só hoje em dia mandar em quem está dentro de campo, mas eventualmente quem está fora também. E quem está fora com a intervenção portanto, no encontro. E leva-me agora à memória, ou traz-me agora aqui, curiosamente, o VAR, salvo erro, do último jogo do Sporting, se estiverem errado, corrija-me, foi o senhor o Miguel. Não sei. Foi o Hugo Macron Miguel, que eu não me canso de dizer como é que é possível alguém que tem parte interessada num negócio. Isto tem alcunhas para todos, não é? Tem Alguém alcunhazinha para... O VAR nosso eu não conhecia, mas é boa. É parte interessada num negócio. Se recordares o suposto jogo decisivo da época passada, o Sporting Benfica, em que supostamente daria o acesso à pré-eliminatória da Champions, o Porto já estava. Sporting Benfica, já... O Sporting Benfica foi apitado pelo Hugo Miguel. Pois foi. Quer dizer, alguém que tem interesse, torna a dizer, como é que é possível alguém que tem interesse no negócio poder julgar, portanto, com isenção? Ele pode tentar fazê-lo, mas a gente não acredita. Ou isso ou gosta de folclore, não é? Nosso amigo Valentim Loureiro dizia que fazer folclore. Se mandasse para o português, tecnologias, meus caros. Quanto mais. O problema é o Google que está atrás da Eu tecnologia. vou falar nisso. Mas eu até desconfio que aí depois até arranjavam um hacker para martelar aquilo, mas isso são outras coisas. João Diogo Manteigas, se mandasses no futebol português. Ui, não havia futebol. Quando é que vai começar? Acho que isto, ao fim e ao cabo, aqui no início do programa, é inevitável, foi falado ali pelo nosso amigo José, que a Federação é o representante máximo, tanto a nível estadual, por delegação de poderes públicos do Estado, propriamente dito, para gerir o futebol português. Eu começava, ou seja, se eu mandasse futebol português, dividi isto aqui em duas tarefas. A primeira tarefa era limpar a Federação Portuguesa de Futebol. O que é que eu quero dizer com limpar? Que é para também não me interpretarem mal, que eu infelizmente ou felizmente tenho boas amizades e conheço pessoas competentes na Federação Portuguesa de Futebol, mas como em todo lado do mundo, há bons profissionais e há maus profissionais e há profissionais mal intencionados, como há até também, e eu permitam-me esta parte, como há também totós. Eu digo isto porquê? Porque toda esta situação, que não é de agora, relativamente aos árbitros, eu acho que há aqui uma coisa, tenho referido isso, pelo menos quando posso ou quando me é perguntado, eu acho que os árbitros são maus, na generalidade. E, portanto, isto é um princípio base, enfim, com o qual eu me tenho debatido, já falámos sobre isto várias vezes aqui até na BTV. Não sei se é por formação
ou se é da formação, mas os árbitros são maus, os árbitros não são bons. Não estou a questionar a profissionalidade deles, estou a dizer que tomam decisões erradas por maus princípios, porque não são maus, ou seja, não quer dizer que seja sempre premeditado. E, portanto, eu questiono, e volto a relembrar que Portugal está a passar, enfim, esse período já acabou, já terminou, que era a profissionalização dos árbitros. Há um determinado grupo, num X número de árbitros, que só se dedica inteiramente a 100% a isto, e eu não vejo evolução absolutamente nenhuma. Zero. É verdade que vejo aqui as notícias e os jornalistas a darem aos céus que temos um árbitro que vai ao Mundial, temos um árbitro que vai não sei onde, uma competição europeia, mas não são grupos de árbitros. Temos aqui uma... fazer de O Mundial este ano foi só- Agora, este ano, mas fala-se muito do Pedro Proença, que é uma coisa que a mim até me aflige relativamente a isso, e ainda me aflige mais ao pensar no Pedro Proença como presidente da Liga Portuguesa de Futebol, mas já lá irei, que essa é a segunda tarefa, que é limpar a Liga Portuguesa de Futebol. E, portanto, ainda dentro da Federação, há aqui 3 campos que eu considero extremamente graves. O primeiro já foi aqui esmiuçado, tem a ver com o VAR. O VAR está a ser mal implementado, há um problema de base entre os próprios árbitros e o VAR, e também... Mal ou bem. Depende do Pois, ponto, do ponto de lá vista. está. O problema é que somos nós que andamos aqui a tentar descortinar a coisa e não conseguimos. E, portanto, temos esse problema de base e depois temos outro problema também, que é o controle por parte da Federação, que não está a saber gerir. Mais acrescente, já debatemos isto também, a bronca que houve este ano, o Conselho de Justiça, a dar razão a um árbitro, a um recurso do árbitro relativamente à sua classificação e aos critérios de classificação, em que basicamente, e aí sim é um acordo intencional, dá com uma mão e tira com a outra, ou seja, dá razão, não dá razão ao árbitro, diz que os fundamentos são e os argumentos são lícitos, legais e são válidos, mas depois tira com a outra a dizer não, mas é que isso pode colocar em questão todo o sistema de arbitragem, porque é exatamente isso que o árbitro queria, quer arrebentar com o sistema, mas não, vamos manter isto então aqui na dúvida. E a Federação até agora, a subir para o lado, não resolve absolutamente nada. Ainda dentro da Casa da Federação, há aqui 2 problemas que eu acho gravíssimos. O primeiro, se calhar não prestam tanta atenção que os meus amigos, tem a ver com a disciplina. Eu acho miserável, e as pessoas que estão no Conselho de Disciplina conhecem-me, acima de tudo o Presidente do Conselho de Disciplina é uma pessoa que me era próxima, eu era próximo dele, que hoje em dia não me merece, o respeito há de sempre merecer, mas enfim, se ele efetivamente tem dedo e posição vincada nas decisões, é uma vergonha o que tem andado a acontecer desde que ele é Presidente do Conselho de Disciplina, ainda para mais pago, profissional e a tempo inteiro a trabalhar neste tipo de coisas. Vi recentemente, já foi também debatido, a multa que levou Luís Gonçalves, a multa que levou Sérgio Conceição, completamente reincidentes. O comportamento é animalesco, não tem outro... Não E tem o Brahim, outra... 19 euros. mas não tem caracterização. Não tem... Há casos que podem ser completamente comparados. O caso do Samaris aqui com o Paulinho, no Braga Taça de Liga o ano passado, com o caso do Brahim este ano na Supertaça. Ou seja, é uma vergonha completa aquilo que se anda a passar. E depois o que é que acontece? Parece-me a mim que a impunidade que eles gozam é de uma impunidade que para eles é-lhes completamente indiferente, porque eu estar aqui agora, neste momento, a bater naquelas decisões, não querem saber, também a nós não serve nada, porque recurso de uma coisa deste género só virá daqui a 4 meses e já passou o tempo da sanção e os 750 euros ridículos já foram pagos. E, portanto, há aqui claramente, e aí sim digo sem problemas, há uma defesa a nível disciplinar do Porto. Do Sporting até ver esta época não me posso queixar muito, mas do Porto já houve até defesas de uma coisa inacreditável, que é, por exemplo, veja-se, a expulsão de 3 vezes esta época do Sérgio Conceição e que não houve um dia sequer de suspensão para ele, depois de 3 vezes expulso em 3 competições desta época, contando com a Supertaça, que é uma competição, ainda que da Federação, pertencente à época em curso 18-19. Ainda dentro da Federação, a relação que tem, e eu relembro, há bocado o José falava aqui do decreto-lei do regime das jurídicas das federações esportivas, que em 2008 depois entra em vigor um novo, suspende a utilidade pública desportiva da Federação de Vela, foi uma bronca de todo o tamanho também, mas não se suspendeu na altura da Federação Portuguesa de Futebol quando deveria ter feito, porque como é o futebol, não se pode tocar neste desporto em Portugal. E, portanto, o que é que acontece? Altera-se ali uma série de coisas. O futebol não tem a sua UPD, passa aqui a expressão, Utilidade Pública Desportiva, suspensa, e há uma série de medidas, incluindo, uma delas tem a ver com o nível disciplinar, que é basicamente dizer assim, meus amigos, a partir agora de 2008,
a Federação é que fica com a arbitragem, a Federação é que fica com a disciplina, acabou-se isto, o que é a arbitragem e o que é a disciplina na Liga. E supostamente o que deveria ter acontecido era a Liga Portuguesa de Futebol passava a gerir patrocínios, a competição, em termos organizativos, e nada mais do que isto. Faz aqui um complô por completo, a Liga começa-se a mexer junto dos clubes, sindicatos dos patrões, os clubes da Primeira e da Segunda Liga. Não, nós não podemos abandonar completamente ou perder a arbitragem, nem a disciplina, temos que arranjar aqui uma maneira de aguentar isto. O que é que fazem? Continuam a ser eles a aprovar o regulamento de arbitragem aplicável às competições profissionais e a mesma coisa relativamente ao regulamento de disciplina, com um acrescento que a parte de instrução de um processo disciplinar mantém-se na Liga, que é a chamada Comissão de Instrutores hoje em dia, que foi a Comissão de Instrução de Inquéritos, foi a Comissão de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, Meirinho, presidente do Conselho Disciplinar, quando vai à televisão dizer assim: eu perco a noção dos processos disciplinares porque, quando eu abro um processo disciplinar, eu chuto aquilo para a Comissão de Instrutores da Liga e depois perco a noção. Aquilo só vem de lá passado não sei quanto tempo, não estão sujeitos a prazo, e, portanto, se vier lá a dizer para arquivar, eu tenho que ter o cuidado de ter a certeza se efetivamente é para arquivar ou não. E, portanto, esta segunda tarefa... Uma limpeza, não é? Esta segunda tarefa, para terminar, seria o quê? Portanto, passaria por ser o Estado a intervir na Federação, limpando, e, obviamente, e obrigatoriamente, a Federação, por sua vez, como tem a delegação de poderes que o Estado lhe deu na Liga, retira os poderes da arbitragem e da disciplina que existem na Liga, e o Sr. Pedro Proença apenas passa a gerir a competição em termos de patrocínios, televisivos, etc. Ok. Nem o IVA soube negociar. Nem o IVA. Nem o IVA soube negociar. José Manuel Antunes, se mandasses no futebol português. O IVA. Temos 20 minutos para o final e ainda temos Então, esta e duas rubricas. Eu tenho aqui duas coisinhas, mas são pequeninas em termos de espaço. São muito grandes em termos de bronca, mas... Uma tem a ver com a manipulação de imagens da Sport TV. Não é a primeira nem a segunda vez que isto acontece, e eu, se mandasse no futebol português, sendo a Liga, a competição e portanto, há dois operadores da competição, uma que se chama Benfica TV, com muito orgulho e muita honra, e outra Sport TV, tinha também que não deixar que esses órgãos mentissem. Começamos por falar na nossa própria casa. O que aconteceu com o tal lance do penalti no jogo do Portimonense com o Porto é um escândalo mundial. É uma coisa que na Nakajima, portanto, o lance é penalti. Os três árbitros, Jorge Croado, o Fortunado e o Leiroz, disseram que era penalti, e portanto daí assim... todos disseram, a partir daí assim disseram os três, está feito. Era penaltizão. Qualquer lado do mundo. Qualquer lado do mundo. Morto A de marido. Sport TV conseguiu fazer uma coisa notável, que é ao intervalo, falando deste lance, dar imagens de outro lance com os mesmos intervenientes. Portanto, com o Filipe Valtudo e com o Nakajima, induzindo assim os espectadores a pensar que o lance não tinha sido penalti, o que é uma manipulação perfeitamente miserável. E esta falou-se, inclusive no Benfica fez um comunicado até, mas recentemente houve outra manipulação da BTV, da Sport TV, em tudo tão grave como esta, que é o primeiro golo. Eu já não lembro do jogo, tenho gamado nos jogos todos. Foi um jogo que eles ganharam 4-2, o que é que foi? Bem, há um golo, é o primeiro jogo que terá sido. Não foi do Feirense. Santa Clara, não? Não, Santa Clara foi para a taça. Bem, agora, sinceramente, vou resumir o nome do que isto são 35 horas sem dormir, é muita fruta. Mas é um lance em que o Militão salta e passa a bola para cima da linha, para cima da linha da pequena área, para o Marega, que faz o golo. E a primeira linha que aparece, portanto, que as linhas, ainda hoje levei uma lição disso, de que as linhas não são, de facto, não se podem pôr tortas ou direitas, são os pontos indefinidos, pode ser fazer a linha quando nós quisermos. Se é antes do passe, se é depois do passe, é quando a bola já vai no ar. E então o que é que a Sport TV fez também, nesta mesma senda de mentir aos espectadores? Pôs inicialmente a linha onde devia ser, foi no momento do passe do Militão para a frente. E depois, no intervalo, também descobriu que a bola tinha raspado na omoplata de um defesa. Acho que era no jogo do Portimonense, não é? Que eles ganharam 4-2, pois agora não, sinceramente, foi há 2 ou 3 jornadas atrás. O transpor na omoplata de um jogador do Feirense, da equipa adversária, agora não foi Feirense.
e então passou a linha a ficar ali assim, portanto, induzindo, afinal ele não estava Ou seja, fora do não é jogo. quando partiu estava em a jogo. bola. Esse é um jogo que foi o escândalo, que foi os penaltis, foi tudo portanto, de mau que aconteceu. Bem, esse é um aspecto. Agora, outro aspecto também sem falado, e começou-se a chamar Caixa Negra. É isto. Caixa negra do VAR, não é? A Caixa Negra do VAR. Ora, qual Caixa Negra? É uma obrigação. E eu meti-me ali no trabalho dos nossos queridos amigos advogados e não tenho dúvida nenhuma disto. Ao ser uma organização de utilidade pública, que faz exercício de poderes públicos, tem que ter transparência total. E o artigo 47º do regime desportivo diz exatamente que consagra a responsabilidade civil de tudo ser às claras nestas coisas. E essa responsabilidade civil é da própria Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol é que tem a responsabilidade de esclarecer as pessoas e, portanto, as atas deviam de ser públicas. Eram obrigatoriamente públicas. As atas do Conselho de Arbitragem nestes aspectos era público. Porque esta questão, aqui assim de fundo, agora há a história dos 9 lances, que todos nós sabemos que não são nada novo. E até é um bocado indiferente saber quais 9 é que eles avaliaram. Porque na sua forma de trabalhar e como isto está constituído, que o Sr. Fantanelas, a tentar em todas as maneiras efetivas servir a paixão da sua vida, que é o Futebol Clube do Porto, agora com o acompanhamento da esposa observadora, o que é certo é que... Continuando. O que é certo é que tanto faz ser aqueles 9 lances como outros quaisquer, mas já agora podemos dizer ao menos quais eram os 9 lances que eles acharam que eram assim tão escandalosos. Embora nós todos saibamos, podemos fazer uma escala dos 20 que foram escandalosos, quais são os 9 mais escandalosos, e vão ver que praticamente todos são a favorecer o Futebol Clube do Porto de uma forma, de facto, completamente absurda. E como disse a nossa Leonor Pinhão, e muito bem, que é a frase do ano, isto não é um protocolo, é um protocolo do VAR que nós temos. Temos que avançar. Só para avisar uma coisa, a Federação Portuguesa de Futebol pode ser visada juridicamente pelos lesados nestas coisas dos VARs e tudo isto, como instituição de utilidade pública. E não só a instituição Federação, como até os seus funcionários e os seus dirigentes. É bom que se note que está isso na lei, é a Lei 83/95, 31 de agosto. José Marcos da Costa, se mandasses no futebol português. Já falaste, então agora importa-se repetir. Peço Importa-se. Bem, eu importa-se de repetir, vou buscar a mesma pessoa. Tenho aqui, estava na dúvida com 2 tiradas que são históricas. Portanto, ainda para mais de alguém, como diria o nosso amigo Zé dos Croquetes, que, com alguma literatícia, que é o Sr. Dr. Frederico Varandas, que esta semana, na entrevista que dá a fazer o balanço dos primeiros 100 dias, portanto, dá-me aqui dois tópicos para falar. Abordarei mais em concreto um deles, porque tem acaba por ter aqui algum mau gosto pelo meio, que é a questão quando afirma que a partir de agora o Sporting deixou de ser deixou de haver chacota com o Sporting, ou como é que ele disse concretamente? É isso. Foi qualquer coisa assim. Deixa de ser alvo de chacota. O Sporting deixaria de ser alvo de chacota. E depois temos aqui o nosso, infelizmente, Martim, que recebeu uma nota de parabéns, que é sempre bom e significa que o marketing dos clubes funciona, com um texto que considero verdadeiramente lamentável, relativamente ao... Para já chamou-lhe russo, que o senhor não é russo, é ucraniano. Mas o caso mais vergonhoso é mencionar numa nota de parabéns que o Sherbakov teve um acidente e porque não respeitou um sinal vermelho e agora faz com que o rapaz, o que recebeu isso toda a vida em dia dos anos, vai se lembrar que o outro coitadinho ficou paraplégico. Pois, mas uma ideia genial. Entretanto, o Sherbakov condena um e-mail e pede Sporting que limpe a mancha que se arrasta no tempo. Portanto, eu não sei se, inclusivamente, as próprias responsabilidades do Sporting de Sherbakov foram ou não, portanto, saudadas, porque não é aqui o que motiva. O que motiva é que quando se acaba de dizer que a partir de agora não há chacota e logo no momento seguinte vem para a praça pública uma situação completamente ridícula, demonstra que aquilo não tem rei nem roque, por enquanto, ou que ele poderá vir a ter, é vergonhoso.
E depois, nesta mesma tirada, volta à baila com a história que com esta direção nunca haverá a PJ no estádio. E ainda há pouco tempo, não foi no estádio, foi na casinha, que lá tiveram. Portanto, e ele também deve estar esquecido que eles não põem a PJ. É que a PJ sai de lá dentro, que já tiveram um vice-presidente que foi da PJ, com os resultados e com os casos em que esteve envolvido. Portanto, importa-se de repetir, o Sr. Frederico Varandas, quando está calado, é um poeta, que assim continue e que, não, como disse aqui da outra vez, não se meta connosco. João Diogo Manteigas, importa-se repetir. Telegraficamente, tenho praticamente o mesmo tópico ali com o meu amigo. Passo a citar: herdámos situações difíceis, mas esta direção promete que nunca teremos a vergonha de ter a PJ a entrar no Sporting. Com esta equipa nunca haverá PJ dentro do estádio ou pavilhão. Ponto número 1. A chamada casota, seja Veléu, faz parte do estádio. Exato. Casota. Portanto, faz parte do estádio e, fazendo parte do estádio, que eu saiba, a PJ entrou lá dentro, mais grave, não encontrou só bandeiras, nem nada, encontrou droga, encontrou uma série de coisas. Droga até em sítios escondidos, em objetos estranhos até, como arroz e, quer dizer, ainda davam aquilo por engano, depois era aí um problema de saúde gigantesco. Era para o arroz Segundo, eu relembro o caso do Paulo Pereira Cristóvão. Parece que agora o Paulo Pereira Cristóvão já deixou de ser do Sporting e já não tem nada a ver com o Sporting, quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que, por milagre apenas, não teve impacto, nem teve a penalização da Sporting SAD. E, portanto, era vice-presidente do clube, não da SAD, aliás, para o património, mas quer dizer, é esquecer um bocadinho. Pois também é esquecer outras coisas. E ex-inspetor da PJ. E ex-inspetor da PJ. E que também se portou muito bem na PJ, como sabe. É que a PJ sai de lá de dentro. Não, e depois há aqui também, não entra a PJ, mas entram grupos organizados de adeptos que supostamente são legais em Alcochete, também é um recinto esportivo, quer se queira, quer não, e portanto, parece que eu percebo que Frederico Varandas tenha que falar e fala para um público-alvo, mas vai buscar novamente, ou seja, não muda uma única política que vai buscar novamente o Benfica para servir. Ou seja, é mais um caso de um anti-benfiquista do que um sportinguista. Isto faz-me confusão e, portanto, eu acho que até os próprios sportinguistas, depois daquilo que passaram desde maio até esta parte, honestamente, também não gostaram da entrevista do atual presidente do Sporting. José Manuel Antunes, importa-se repetir. Por acaso vou pegar no Sporting agora. Eu vou fazer isto. Eu comecei a estive fora, pedi ao Guacho até mandou-me um SMS. Eu acho, sinceramente, falta de muitos casos, é os casos em que o Sporting foi beneficiado. Porque o que é que se passa? Nós temos falado muito e bem no Futebol Clube do Porto, que é o grande beneficiado. 13 jogos, 13 vezes beneficiado. 13 vezes beneficiado, não. Beneficiado em 13 jogos, em alguns deles mais que uma vez. Portanto, é de facto um escândalo mundial. Isto nem no tempo do apitorado era assim, é bom que se note. Para o pessoal mais jovem, no apitorado eles gamavam, punham lá as meninas nos quartos, davam os quinhentinhos, davam dinheiro em envelopes, o Pinta Costa fazia de GPS para o árbitro ir lá buscar o envelope a casa, segundo dizia a escritora. Era uma moscambilha total. Conselhos matrimoniais. No entanto, nunca aconteceu, que eu me lembro, 13 jogos seguidos a gamar. Não me lembro. É uma coisa, de facto, única e histórica e com a complacência da imprensa, que é outra coisa muito curiosa. Acontece o que acontece. Com o Portimonense estava a ganhar 1-0, tem o segundo penalti. O jogo de Alpinho, que eu estava a esquecer, era o Portimonense, agora já não tenho dúvidas. Tem o segundo penalti, que escandalou toda a gente, diz que é penalti, não coisa, e depois parangonas, todos os jornais, bola incluído, todos, bola, jogo. Grande Porto, eu gostava de ver se tivesse sido o 2-0 e se o tal primeiro golo, que este é o primeiro golo que eu falei há bocadinho, fibra de campeão, eu não me esqueço. Sim, fibra de campeão deve ser a fibra ótica do VAR. Deve ser a fibra ótica do VAR, a fibra de campeão, com certeza. Vibra de campeão. Vou então elencar isto porque o tempo está a voar. Exatamente. Aqueles que são mais escandalosos e... Obrigado, Guacho. Santa Clara Sporting. Penalti vergonhoso de Bas Dost, expulsão do jogador de Santa Clara, sem nenhuma razão para ser. Portanto, aqui está um joguinho que foi aldrabado. Outro, Chaves Sporting. Os árbitros foram Tiago Martins e Manuel Oliveira, olha que dupla. O Manuel Oliveira era o VAR. Expulsão explicava do jogador de Chaves aos 70 minutos. Aos 85, o penalti inventado do... Como é que é? O Vardost. Do Vardost, que atirou-se para cima de um defesa. Estou-me a lembrar deste lance.
O resultado estava em 0-0 aos 85 minutos, já agora, quando houve este lance fantástico. Sporting Aves, o Zé Mota foi expulso, houve dois penaltis por assinalar a favor do Aves, um com o resultado em 0-0 e outro com o resultado em 2-1, que empataria de novo o jogo. O segundo gol do Sporting é um penalti aos 45 minutos, também ali inventado. O Sporting Nacional é o escândalo máximo. É o rapaz a cair a tropeçar nele, e depois o outro a seguir encostou-se não sei quem. É bom lembrar, mas o Sporting ganhou 5-2. Quando houve este segundo penalti, havia 3-2 e o lance absolutamente anterior é a melhor defesa do jogo do guarda-redes do Sporting. É bom que seja isso, que se lembre disso, que eu depois vi também as imagens dessa história lá em Cuba. E é a jogada a seguir que o árbitro, o Fábio Verdíssimo, entrou em pânico. Para esta dupla o Sporting ia ganhar. Fábio Verdíssimo e o Hugo Miguel Macron era uma dupla infalível. Sempre quiserem que o Sporting ganhe, seja que jogo for, põe esta dupla, aquilo é garantido. Os outros até escusam de lá ir jogar. Gastar dinheiro na gasolina, nos lanches para os jogadores, nos hotéis. Não vale a pena. Quando for esta dupla, dão logo os 3 pontos aos homens. Faz uma convenção do resultado, pode ser 3-0, pronto, e fica atribuída à coisa. Mas neste jogo ainda houve 2 expulsões perdoadas ao Sporting. A de Bruno Fernandes, por uma questão sem bola escandalosa, foi escandaloso. E um segundo amarelo para o Mathieu. Só para terminar, para reforçar o que o João Diogo Manteigas disse, desta coisa que eu também achei escandaloso, a coragem do seu presidente do Sporting, o Dr. Varandas, médico militar, dizer este disparate da PJ. Ele deve estar doido, com certeza. Ele tem 42 presos neste momento, os membros mais importantes da claque. Há um 43º está quase a ser preso, e o 44º era o presidente que ele serviu caninamente durante 5 anos ao lado dele, que se não, é uma questão de tempo, mais dia ou menos dia, se não for por esse, por isto é por outros casos que ele próprio está a acusar de desvios de dinheiro, etc., que tem vindo a público. Mas tem mais, tem o cashball, amigo. Então o que é que o cashball, a Judiciária teve aonde? E a Judiciária vai aonde ainda descobrir mais coisas? Então não foi no Estado do Sporting que o principal, uma pessoa que estava ao seu nível, o senhor era o diretor clínico e o outro era o diretor do futebol, que estava ao seu nível na estrutura na altura, tinha 63 mil euros enfiados numa gaveta, sabe-se lá para quê, mas toda a gente sabe para que era para comprar os árbitros, como é óbvio, e eventualmente os jogadores das equipes adversárias. Então a Judiciária não vai lá, vai à DIR muita vez. E vamos ver, esta coisa quase que já faz as coisas, fazem no fim, estas contas quando se fizerem no fim, vai ver quem vai preso. A ver se por acaso a malta das seringas também não estava envolvida em alguma coisa disto. José Marcos da Costa, as contas fazem-se no fim. 2 minutinhos, uma vez que o Zé Manuel já fez a escolha. Muito rápido. Eu, por acaso, há pouco também me esqueci de mencionar que... um minuto e meio. 1 minuto e meio. O ficar perplexo, quer dizer, com o silêncio, quando o Porto joga e há situações de grande benefício, o Sporting não fala, mas depois quando o Sporting joga, nós vimos exatamente que às vezes ficar calado tem resultados. Muito rapidamente, saiu nas notícias agora 2 tops europeus, o Benfica encontra-se, é a única equipa entre dos 10 principais campeonatos de futebol europeu, neste momento, com 5 vitórias seguidas, 100 golos sofridos, o chamado clean sheet. Mas depois também temos aqui um facto do dia 16 de dezembro, o Sporting é o campeão europeu dos penaltis. Quer dizer, tudo isto em tronca. Eu creio que o próprio Vaz Dosta é capaz de muito bem de vir a bater o penalti, ou o recorde do homem do vento, do Jardel, que afirmou que com o vento, chão, penalti. Na altura, neste caso contra o Sporting. Portanto, contas fazem-se no fim, continuamos a acreditar, já a partir do próximo jogo, que é logo, que em maio tenho a plena convicção que temos muito que celebrar. João Diogo Manteigas, as contas fazem-se no fim de 1 minuto e meio. Muito rapidamente. 1 minuto. Obrigações do Sporting. Um investimento de 1.000 euros, feito agora para ganhar 4,5. Pago. 5,25, pá. Melhor ainda. O preço foi 5,25. Pago. 4,5 foi o do Porto. Pago para o ano, ou seja, no ano seguinte a receber o valor com o juro, pago ou IRC, se for através de uma empresa a fazer investimento, ou pago IRS através de investimento pessoal e, portanto, fico com a módica quantia de 900 e tal euros. Portanto, não se ganha juro, só de comissões bancárias e do imposto a pagar ao nosso amigo Centeno, larga-se lá o dinheiro e não há ganho, há perda, literalmente. Claro. E, portanto, só a partir do investimento e feitas as contas, fiz por alto, mas contas merecidas, vale a pena perceber-se logo,
Só através do investimento com o mínimo de 50 mil euros é que se conseguiria obter, obviamente, algum lucro e, obviamente, também, diga-se de passagem, isto é um investimento de risco, toda a gente percebe, mas é um investimento emotivo, ou seja, ele apela, Frederico Varandas, aos sportinguistas, não apela aos investidores, Diz que era para comprar jogadores, não pode ser, não é? grandes investidores do universo sportinguista e, portanto, o sócio singular quer investir, deseja investir, até porque é um investimento, lá está, pessoal, não é um investimento para ganhar o lucro, embora pudesse pensar nisso, mas como se percebe, é um investimento ruinoso, já por si só é de risco, e depois também é o Sporting hoje em dia é uma entidade mais que elevadíssimo risco, não é? Não garante praticamente nada. Só para ver uma coisa, porque andei tanto a má língua, resultados do fim de semana. Segunda Liga, Benfica B3, Oliveirense 0. Liga Revelação, Feirense 0, Benfica 2. Sub-19, Académica 2, Benfica 4. Tivemos a perder 2-0. Sub-17, Vitória de Setúbal 0, Sport Lisboa Benfica 6 e, para a Liga Principal, Marítimo 0, Sport Lisboa Benfica 1. Viva o Benfica. Obrigado E só uma aos coisa, quatro. todos ao Estádio da Luz, no domingo, é muito importante a equipe sentir esse carinho. É Natal, vamos fazer o nosso Natal benfiquista aqui assim, a apoiar a nossa equipa, a dar o colinho, porque os outros têm o protocolo. Obrigado aos quatro. Boas festas para todos aqueles que nos seguem diariamente e um 2019 glorioso.